Neste exato momento em que você me ouve, milhões de cristãos ao redor do mundo estão vivendo uma ilusão perigosa. Eles acreditam que estão preparados para o arrebatamento, mas a palavra de Deus revela uma verdade chocante que poucos pastores ousam proclamar. Existe um teste, meu irmão, minha irmã, um teste que separará o joio do trigo, e apenas 3 perguntas determinarão se você subirá com Cristo ou ficará para enfrentar a grande tribulação. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar eternamente o seu destino. A história que vou compartilhar com você hoje não é ficção nem teoria teológica. É uma revelação extraída das profundezas das Sagradas Escrituras, uma verdade que tem permanecido oculta para muitos, mas que agora, nestes últimos dias, o Espírito Santo está revelando aos que têm ouvidos para ouvir. Em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, Jesus nos conta uma parábola que poucos compreendem em sua totalidade. A parábola das 10 virgens não é apenas uma história bonita para adornar sermões dominicais. É um mapa profético do que acontecerá nos momentos finais antes do arrebatamento. Imagine por um instante a cena descrita pelo próprio Jesus. 10 jovens, todas esperando o noivo, todas com suas lâmpadas, todas aparentemente preparadas. Mas quando o grito ecoou na madrugada, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Apenas 5 estavam verdadeiramente prontas. As outras 5, que pareciam iguais em tudo, descobriram tarde demais que suas lâmpadas estavam se apagando. E quando correram desesperadas para comprar óleo, a porta já havia se fechado. O noivo chegou, as preparadas entraram para as bodas, e a porta foi fechada para sempre. Esta parábola não é apenas sobre preparação externa, meus queridos. É sobre uma preparação que vai muito além do que os olhos podem ver. É sobre 3 perguntas fundamentais que determinarão se você faz parte das 5 virgens prudentes ou das 5 nécias. E aqui está o que vai chocar você. Essas perguntas não são sobre quantas vezes você vai à igreja, quanto você dízima ou quantos versículos você decorou. São perguntas que penetram o âmago da sua alma, que revelam se você realmente conhece o coração de Deus. A primeira pergunta que determinará seu destino é esta: você ama mais a Deus ou as bênçãos de Deus? Esta pergunta pode parecer simples, mas ela separa os verdadeiros adoradores dos meros interesseiros. Quantos cristãos hoje buscam a Deus apenas pelo que Ele pode lhes dar? Quantos oram somente quando precisam de algo e se esquecem de Deus quando tudo vai bem? No livro de Jó, encontramos uma situação que nos revela o coração de um homem que passou neste teste. Quando Satanás questionou a fidelidade de Jó diante de Deus, ele disse no capítulo 1, versículo 11, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó perdeu tudo, filhos, bens, saúde, a confiança da esposa. E mesmo assim, no meio da dor mais profunda, ele declarou no capítulo 1, versículo 21, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a resposta de alguém que ama a Deus mais do que as suas bênçãos. Esta é a resposta que Deus procura no coração dos que serão arrebatados. Hoje, no Brasil e no mundo inteiro, vemos uma igreja que foi seduzida pela teologia da prosperidade. Milhões de pessoas frequentam templos não para adorar, mas para barganhar com Deus. Elas querem o carro, a casa, o emprego, o casamento, mas não querem realmente a Deus. E quando as dificuldades chegam, quando Deus permite que sejam testadas, elas abandonam a fé, culpam a Deus e se afastam da igreja. Estas são as virgens nécias da nossa geração. A segunda pergunta que decidirá seu destino eterno é ainda mais profunda: você busca agradar a Deus ou aos homens? Esta pergunta expõe a raiz de muitas derrotas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 10, faz uma declaração categórica: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Quantos cristãos hoje vivem uma vida dupla? Na igreja, são santos. No trabalho, no colégio, com os amigos, se comportam como o mundo. Eles temem mais a opinião dos homens do que o juízo de Deus. Eles preferem ser aceitos pelo mundo a serem rejeitados por causa do Evangelho. Estes são como Pedro quando negou a Jesus por 3 vezes na noite da crucificação. O medo do que os outros poderiam pensar ou fazer foi maior do que o amor e a lealdade ao Mestre. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 28 e 29, vemos os discípulos sendo confrontados pelas autoridades religiosas.
O sumo sacerdote os repreendeu dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. A resposta de Pedro e dos outros apóstolos foi imediata e corajosa: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a resposta dos que passarão no teste do arrebatamento. Vivemos dias em que ser cristão verdadeiro está se tornando cada vez mais difícil. A pressão social para que neguemos nossa fé, para que aceitemos comportamentos e ideologias contrárias à palavra de Deus, está aumentando a cada dia. No Brasil e no mundo, vemos leis sendo aprovadas que criminalizam a pregação de certas verdades bíblicas. Cristãos estão sendo perseguidos, demitidos, marginalizados por manterem suas convicções. E é exatamente neste contexto que Deus está separando sua noiva verdadeira. Os que amam mais a aprovação humana do que a aprovação divina não suportarão a pressão e negarão a fé. A terceira e última pergunta é a mais decisiva de todas: você realmente conhece a Jesus ou apenas sabe sobre Jesus? Esta pergunta separa os religiosos dos verdadeiramente convertidos. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus profere uma das declarações mais aterrorizantes de toda a Bíblia: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba que Jesus não está falando de pessoas ímpias ou declaradamente pecadoras. Ele está falando de pessoas religiosas, que profetizavam, expulsavam demônios e faziam maravilhas em seu nome. Mas havia algo fundamental que estava faltando: elas não o conheciam verdadeiramente, e mais importante ainda, ele não as conhecia. Era apenas religião, ritual, tradição, mas não havia relacionamento real, íntimo, pessoal com o Salvador. Conhecer Jesus não é saber que ele nasceu em Belém, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Os demônios sabem disso. Conhecer Jesus é ter um relacionamento vivo, dinâmico, transformador com ele. É ouvi-lo falar ao seu coração através de sua palavra. É sentir sua presença nos momentos de adoração. É ser transformado pela sua graça dia após dia. É amá-lo acima de todas as coisas e pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículos 8 a 10, revela o coração de alguém que verdadeiramente conhece a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Estas três perguntas: você ama mais a Deus ou as bênçãos de Deus? Você busca agradar a Deus ou aos homens? E você realmente conhece a Jesus ou apenas sabe sobre Jesus? São como um filtro divino que separará os que subirão no arrebatamento dos que ficarão para enfrentar a grande tribulação. Não é uma questão de denominação, de cargo ministerial ou de conhecimento teológico. É uma questão de coração, de relacionamento genuíno, de amor verdadeiro. As profecias bíblicas sobre os últimos dias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhe ao seu redor. Veja o que está acontecendo no mundo hoje. Veja como as pessoas estão se comportando. Veja como até mesmo dentro das igrejas essas características estão se manifestando. Estamos vivendo exatamente os dias descritos por Paulo há quase 2000 anos. O arrebatamento não é uma doutrina distante, é uma realidade iminente. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus nos dá uma instrução clara: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A palavra vigiai aqui significa estar alerta, estar preparado, estar constantemente examinando seu coração e sua vida à luz da palavra de Deus.
Não podemos ser como as 5 virgens nécias que descobriram tarde demais que não estavam realmente preparadas. Não podemos ser como aqueles que dirão Senhor, Senhor, mas descobrirão que Jesus nunca os conheceu. Não podemos ser como os cristãos mornos de Laodiceia que pensavam estar ricos e sem necessidade de coisa alguma, mas que na verdade eram pobres, cegos e nus espiritualmente. O tempo está se esgotando rapidamente. Os sinais estão por toda parte. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestilências, perseguição aos cristãos, apostasia na igreja, Israel de volta à sua terra, o evangelho sendo pregado a todas as nações através da internet e das missões. Tudo o que Jesus profetizou sobre os últimos dias está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas ainda há tempo. Ainda há esperança. Se você está ouvindo esta mensagem hoje, não é por acaso. É porque Deus está lhe dando uma oportunidade de examinar seu coração, de fazer um autoexame espiritual à luz dessas 3 perguntas fundamentais. Talvez você tenha descoberto que sua fé tem sido superficial, baseada em tradições familiares ou em busca de benefícios pessoais. Talvez você tenha percebido que tem buscado mais agradar aos homens do que a Deus. Talvez você tenha reconhecido que conhece muito sobre Jesus, mas na verdade não o conhece verdadeiramente. A boa notícia é que nunca é tarde demais para uma verdadeira conversão, para um arrependimento genuíno, para um relacionamento real com Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo declara: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia para você responder corretamente a essas 3 perguntas que decidirão seu destino eterno. Se você percebeu que ama mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, arrependa-se hoje. Peça perdão a Deus por ter transformado sua fé em uma barganha e declare que você o ama pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele pode lhe dar. Se você reconheceu que tem buscado agradar mais aos homens do que a Deus, tome a decisão hoje de viver para a glória de Deus, independentemente do que os outros possam pensar ou fazer. Se você descobriu que apenas sabe sobre Jesus mas não o conhece verdadeiramente, entregue sua vida totalmente a Ele hoje. Busque um relacionamento íntimo através da oração e da leitura da palavra. O relógio profético está correndo, e cada tique nos aproxima mais do momento em que a trombeta soará e Jesus descerá do céu para arrebatar sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, nos diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este não é um momento que devemos temer, mas aguardar com grande expectativa, desde que estejamos preparados. As 3 perguntas que compartilhei com você hoje são o termômetro da sua preparação espiritual. Se você pode responder honestamente que ama a Deus acima de todas as coisas, que busca agradar a Ele acima dos homens, e que conhece verdadeiramente a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, então você está entre as virgens prudentes que estarão prontas quando o noivo chegar. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, apenas Deus conhece o dia e a hora do arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus foi claro: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Por isso não devemos nos preocupar em especular datas, mas em estar sempre prontos, vivendo cada dia como se fosse o último, mas planejando como se fossemos viver 100 anos. A mensagem de hoje não é para causar medo, mas para trazer uma santa sobriedade, um despertar espiritual, um exame de consciência que pode salvar sua alma eterna. Você passaria no teste do arrebatamento? Você está entre as 5 virgens prudentes ou entre as 5 nécias? A resposta está nas 3 perguntas que decidirão seu destino. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração e abriu seus olhos para verdades que você nunca havia considerado antes, peço que você não guarde isso apenas para si. Compartilhe esta palavra com seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. Demonstre sua gratidão deixando seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal para continuar recebendo revelações poderosas da palavra de Deus que podem transformar sua vida espiritual. E se o Senhor tocou em seu coração através desta mensagem e você deseja contribuir com nosso ministério, você pode fazer uma doação voluntária através do Valeu Demais. Mas quero deixar bem claro: faça isso apenas se realmente foi abençoado e se seu coração está sendo movido pela gratidão, não por obrigação. Nossa recompensa maior é ver vidas sendo transformadas pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, e que você possa ser encontrado fiel quando Ele vier buscar sua igreja. Amém.